Você já imaginou descobrir que a pessoa que você ama há anos estava te enganando o tempo todo? Eduardo era um empresário bem-sucedido que acreditava estar ajudando a família humilde da noiva. Por 2 anos, ele abriu o coração e a carteira, achando que estava fazendo o certo. Mas um detalhe fora do lugar revelou uma verdade que ele jamais imaginou e que mudaria sua vida para sempre. E é aí que entra Laura, uma mulher que cruzou o caminho dele no momento mais improvável, provando que nem todas as histórias de amor começam com finais felizes prontos. Hoje, você vai conhecer uma história de engano, superação e um romance que nasceu quando tudo parecia perdido. Então, se eu fosse você, ficaria até o final, porque o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão do evento beneficente parecia saído de uma revista de luxo. Lustres imponentes refletiam a luz sobre taças de cristal, e um burburinho elegante tomava conta do espaço, onde empresários e influenciadores trocavam apertos de mão e cartões de visita. Eduardo Carvalho, 35 anos, caminhava com postura ereta, usando um terno sob medida. Por fora, transmitia a imagem de um homem que tinha tudo sob controle. Por dentro, carregava um vazio silencioso que nem ele mesmo gostava de admitir. Como dono de uma rede de restaurantes de alto padrão, Eduardo estava acostumado a ser procurado por quem queria fechar negócios, ou às vezes, apenas ganhar vantagem. Por isso, aprendeu a manter uma certa distância emocional. Mas naquela noite, esse cuidado seria testado. Perto da mesa de sobremesas, ele avistou uma mulher que se destacava não apenas pela beleza, mas pela forma como parecia deslocada do ambiente, no melhor sentido. Vestia um vestido azul marinho que valorizava suas curvas sem exageros, e os cabelos castanho escuros caíam em ondas sobre os ombros. Ela sorria, mas havia algo na expressão que misturava timidez e charme. "Boa noite", disse Eduardo, aproximando-se. "Boa noite", respondeu ela, com um tom de voz suave e firme. Camila. Em poucos minutos ele se viu envolvido na conversa. Camila contava sobre a mãe doente, que vivia em outra cidade, e sobre como tentava conciliar o trabalho com o cuidado constante que a situação exigia. Falava com emoção e detalhes, mencionando tratamentos, viagens ao hospital e noites sem dormir. Eduardo, que perdera a mãe para uma doença grave anos antes, sentiu um aperto no peito. Aquilo tocava uma ferida antiga. "Deve ser difícil lidar com tudo isso sozinha", comentou ele sincero. Camila suspirou. "É, mas faço o que posso. Ela é tudo o que eu tenho." A conversa foi interrompida por outros convidados, mas a imagem dela ficou gravada na mente dele. 2 dias depois, um acaso os aproximou novamente, ou pelo menos parecia acaso. Camila enviou uma mensagem para agradecer pela conversa no evento, dizendo que tinha sido bom encontrar alguém que ouvia de verdade. Eduardo respondeu, e a troca de mensagens acabou se tornando rotina. Enquanto isso, em outra frente de sua vida, uma novidade surgia. Um de seus restaurantes mais tradicionais precisava de uma reforma completa e, por indicação de um amigo, ele contratou uma arquiteta renomada, Laura Mendes, 30 anos. O primeiro encontro profissional com Laura foi direto ao ponto. Ela chegou com prancheta, tablet e uma energia prática. Os cabelos castanho claros estavam presos de forma simples e o olhar firme transmitia confiança. Eduardo apresentou o espaço e ela já ia, apontando mudanças, questionando escolhas e sugerindo melhorias. No intervalo para um café, o assunto fugiu do trabalho. Falaram sobre música, viagens e até esportes. Laura tinha opiniões fortes, mas sabia expô-las com leveza, algo que Eduardo achou refrescante. Nos dias seguintes, as conversas com Camila ganharam um tom mais pessoal. Ela contava sobre as idas e vindas ao hospital, mencionava despesas médicas cada vez mais altas e, de forma quase casual, citava que a situação estava se tornando insustentável. Eduardo, movido pela lembrança da própria perda, ofereceu ajuda. "Eu posso contribuir com parte das despesas, Camila",
Não precisa se preocupar com isso. Eu não sei o que dizer, respondeu ela com a voz embargada. Ninguém nunca fez algo assim por mim. O primeiro depósito foi modesto, mas logo se tornou hábito. Camila enviava mensagens emocionadas, fotos da mãe, sempre com a mesma manta lilás sobre as pernas e um sorriso frágil, e relatos sobre como aquela ajuda estava salvando vidas. Eduardo se sentia útil, quase heróico. Enquanto isso, Laura aparecia com frequência para reuniões na obra. Entre uma decisão sobre o piso e a escolha de luminárias, havia espaço para conversas rápidas que iam muito além do projeto. Ela nunca perguntava sobre a vida pessoal dele, mas tinha um olhar atento, como se conseguisse perceber mais do que dizia. Numa tarde chuvosa, depois de horas revendo plantas, Laura comentou: "Sabe, Eduardo, você parece carregar o peso do mundo nas costas. Só, cuidado para não esquecer que às vezes a gente ajuda tantos outros que esquece de olhar se estão mesmo precisando." Ele riu, mas aquelas palavras ficaram gravadas. Talvez porque em algum lugar dentro dele já existisse uma ponta de dúvida, pequena demais para chamar de suspeita, mas forte o suficiente para não desaparecer. Naquele momento, ele não imaginava que Laura seria a pessoa que um dia abriria seus olhos, e que Camila não era nada do que parecia ser naquela noite do vestido azul e do sorriso doce. Os primeiros meses ao lado de Camila correram como um roteiro que Eduardo achava perfeito. As mensagens de bom dia dela sempre vinham acompanhadas de relatos sobre a mãe. Uma noite difícil por causa de febre, uma melhora inesperada depois de um novo medicamento, uma foto sorridente para mostrar que, apesar de tudo, ela ainda é forte. Eduardo recebia aquelas informações como se fosse parte da família. Ele também não conseguia evitar um reflexo automático: abrir a carteira e o coração. O primeiro depósito que fez foi para ajudar com a internação da mãe. Depois pagou por uma cirurgia de urgência. Com o tempo já não havia um pedido formal. Camila falava das dificuldades e ele, por impulso, dizia: "Vou resolver isso." Havia um padrão nas imagens que ela enviava. Sempre a mesma sala ao fundo, uma poltrona marrom, um relógio de parede antigo e a manta lilás dobrada sobre as pernas da mãe. Eduardo achava aquilo um sinal de estabilidade, uma prova de que, apesar das lutas, havia um lar para acolher. O que ele não notava é que nada mudava, nunca. Enquanto Camila ocupava suas noites, Laura ocupava boa parte dos seus dias. A reforma do restaurante estava avançando, e a presença dela trazia uma energia que Eduardo não percebia o quanto valorizava. Ela tinha um jeito direto, mas não agressivo. Sabia ouvir, mas também discordava quando necessário. Numa manhã, ao revisar um orçamento, Laura soltou uma frase que ficou ecoando: "O segredo de um bom projeto não é gastar muito, é investir no que realmente precisa. O resto é só enfeite." Eduardo sorriu, mas sentiu um toque de verdade que ia além da arquitetura. Mesmo assim, quando estava com Camila, preferia ignorar qualquer desconforto. Ela tinha um talento para envolver. Se ele chegava cansado, ela preparava o prato que ele mais gostava. Se ele reclamava do trabalho, ela ouvia como se fosse o assunto mais importante do mundo. E sempre havia um detalhe, sutil, que o fazia lembrar que ela precisava dele. Uma conta atrasada, uma consulta marcada, uma viagem à cidade da mãe que sairia cara. Numa dessas noites, após um jantar em seu apartamento, Camila mexia no celular enquanto ele servia vinho. Eduardo percebeu que ela digitava rápido, quase ansiosa. "Tudo bem?" perguntou. "Sim. É só a enfermeira me atualizando sobre a mamãe." A resposta veio rápida, mas não o suficiente para evitar que Eduardo percebesse um brilho diferente nos olhos dela. Talvez preocupação, talvez algo que ele não soubesse nomear. No dia seguinte, enquanto Laura mostrava o novo desenho da fachada, comentou rindo: "Você está distraído. Espero que não seja porque odeia o projeto." "Não, está ótimo. Só alguns assuntos pessoais." "Então vou te dar um conselho que dou para meus clientes", disse ela, apoiando o cotovelo no balcão improvisado. "Quando algo parece perfeito demais por muito tempo,
vale a pena olhar por baixo da superfície. Às vezes tem infiltração. Ele riu da metáfora, mas sentiu uma pontada no peito. À medida que o tempo passava, Eduardo começou a perceber que nunca havia conhecido a mãe de Camila. Sempre havia uma razão para adiar. Hoje não é um bom dia para ela. A viagem ficaria cansativa para você agora. Ela não está se sentindo bem para visitas. As desculpas vinham com tanta naturalidade que soavam como verdades. Mas uma coincidência plantou a primeira fissura. Ao abrir uma das fotos enviadas por Camila, Eduardo sentiu que já a tinha visto antes. Não parecida, exatamente a mesma, só com um enquadramento um pouco diferente. O sorriso idêntico, o mesmo vinco no canto dos lábios, a manta lilás disposta da mesma forma. Ainda assim, afastou o pensamento. Talvez fosse uma lembrança afetiva, e Camila tivesse reenviado a mesma foto sem perceber. Naquela semana, enquanto Laura explicava como posicionaria novas luminárias para criar um clima mais aconchegante no restaurante, Eduardo quase não ouviu. Sua mente estava dividida entre dois mundos, o da confiança que queria ter e o da dúvida que começava a crescer, silenciosa. Ele não sabia, mas aquela sensação era o prenúncio de que algo estava para mudar. A tal infiltração da metáfora de Laura estava prestes a aparecer. As semanas seguintes foram uma mistura estranha de rotina e inquietação para Eduardo. Por fora, tudo parecia seguir como sempre. Camila continuava enviando mensagens carinhosas e fotos da mãe. Laura seguia coordenando a reforma com competência e o restaurante ganhava nova vida a cada dia. Mas por dentro, algo começava a incomodá-lo. Naquela manhã, Eduardo abriu o celular para responder algumas mensagens antes de sair para o trabalho. Entre e-mails e notificações, havia uma nova foto enviada por Camila. A mãe dela aparecia sentada na mesma poltrona marrom com a manta lilás cuidadosamente dobrada sobre as pernas. O sorriso era sereno, mas algo chamou a atenção dele. A inclinação da cabeça, o posicionamento das mãos. Era como se já tivesse visto aquilo antes. Curioso, foi até a pasta onde guardava todas as imagens que Camila lhe enviava desde o início do relacionamento. Ao comparar a foto mais recente com uma de 6 meses atrás, sentiu um frio no estômago. Era a mesma foto, apenas cortada de forma diferente. A imagem mais antiga mostrava parte da parede com o relógio. A nova, não. Ele ficou parado por alguns segundos, encarando as fotos como se, por algum milagre, elas fossem se explicar sozinhas. Tentou encontrar justificativas. Talvez fosse coincidência, talvez Camila tivesse reenviado por engano, talvez fosse apenas a única foto recente da mãe em um bom momento. Mas a dúvida já estava plantada. Na obra do restaurante, Laura percebeu o ar distraído de Eduardo. Ele parecia estar ali apenas fisicamente, respondendo de forma automática às perguntas sobre materiais e prazos. "Você está com a cabeça longe hoje", disse ela, apoiando-se na prancheta. "Já há problemas no trabalho?" "Nada demais", respondeu, evitando contato visual. Laura inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse o que dizer. "Bom, você sabe que às vezes a gente vê o que quer ver, não o que está na frente dos nossos olhos. Vale a pena prestar atenção nos detalhes." Eduardo forçou um sorriso, mas a frase ficou gravada. Naquela noite, ele decidiu fazer um teste simples. Durante uma chamada de vídeo com Camila, perguntou casualmente: "Essa foto que você me mandou hoje é recente?" "Claro. Tirei ontem à noite quando fui visitá-la", respondeu ela, sem hesitar. A certeza na voz dela poderia ter sido convincente, não fosse pelo fato de ele já ter visto aquela imagem antes. O coração de Eduardo batia mais rápido, mas ele manteve a calma. "Estranho. Achei que já tinha visto essa foto antes." Camila riu. "Você anda trabalhando demais, amor. Está confundindo as coisas." A resposta veio com naturalidade, mas para Eduardo soou ensaiada demais. Nos dias seguintes, aquela sensação de desconforto cresceu. Ele começou a reparar em outros detalhes. Camila evitava falar sobre o endereço exato da mãe, desviava o assunto quando ele perguntava sobre visitas, e sempre tinha uma explicação para não levá-lo até lá.
Foi Laura, sem saber, quem deu o empurrão final. Estavam revisando o posicionamento das mesas no restaurante quando ela comentou sobre um antigo cliente que inventava desculpas para não pagar. Ele sempre tinha uma história convincente, mas sabe o que me fez perceber que era mentira? Perguntou ela, enquanto ajustava um desenho. O quê? Eduardo quis saber. Ele repetia os mesmos detalhes toda vez, como se tivesse decorado. Quando a história nunca muda, nem um pouquinho, é porque ela foi criada para não mudar. As palavras dela caíram como uma ficha pesada. Eduardo não conseguiu parar de pensar nisso pelo resto do dia. Naquela noite, depois de muito hesitar, abriu o notebook e arrastou a foto mais recente para uma ferramenta de busca reversa de imagens. Em poucos segundos, a verdade apareceu na tela. A mesma foto, publicada em um blog estrangeiro 5 anos atrás, em um artigo sobre histórias inspiradoras de idosos. O choque foi físico. Sentiu a respiração ficar curta, as mãos gelarem e uma mistura de raiva e incredulidade tomar conta. Aquilo não era um mal-entendido, nem um erro inocente. Era a prova concreta de que a mãe de Camila, pelo menos na forma como ele acreditava conhecê-la, não existia. Ficou sentado em silêncio, encarando a tela. Parte dele queria ligar para Camila na hora, jogar a prova na cara dela e exigir explicações. Outra parte, mais fria, queria esperar, juntar mais informações, entender até onde a mentira ia antes de confrontá-la. No fundo, ele sabia que essa descoberta mudava tudo. Só não sabia que, ao seguir esse caminho, não iria apenas perder Camila, mas também abrir espaço para que outra pessoa entrasse na sua vida de um jeito que ele nunca esperou. O relógio marcava 7h30 da manhã, quando Eduardo decidiu que não iria mais viver na dúvida. Passara a noite em claro, revendo mentalmente cada conversa com Camila, cada desculpa, cada detalhe que antes parecia banal e agora soava como peça de um quebra-cabeça sombrio. Ele precisava confirmar com os próprios olhos. Na cozinha, enquanto o café passava, digitou no celular o endereço que Camila havia mencionado em diversas ocasiões, sempre com aquela voz carregada de emoção. A casa da minha mãe. Olhou para as chaves do carro sobre a bancada e soube que não voltaria atrás. A estrada para a pequena cidade levava pouco mais de 2 horas. No início, tentou se distrair com música, mas as letras não faziam sentido. Depois desligou o rádio e ficou apenas com o som do motor e a própria respiração. Passava por campos, postos de gasolina, pequenas vilas, e em cada quilômetro percorrido, sentia a tensão aumentar. Ao chegar, reduziu a velocidade para procurar o número indicado. Seguiu pelas ruas estreitas, observando as casas simples com muros baixos e jardins improvisados. Então, finalmente, estacionou diante do que deveria ser o lar da sogra, mas não havia casa. No lugar, um terreno baldio tomado por mato alto, cercado por um portão de ferro caído e enferrujado. Algumas garrafas quebradas estavam espalhadas no chão, e no canto, um entulho antigo denunciava que aquele espaço estava abandonado havia anos. Eduardo desceu do carro, o vento frio cortando seu rosto. Olhou em volta, como se por algum milagre pudesse estar enganado. Foi então que viu um senhor empurrando um carrinho de compras pela calçada. Com licença, chamou Eduardo. O senhor conhece uma senhora chamada Lúcia que morava aqui? O homem franziu a testa. Aqui? Nunca. Esse terreno tá assim desde que eu me entendo por gente. Quem lhe deu esse endereço? A resposta foi como um soco. Eduardo agradeceu, voltou para o carro e ficou alguns segundos sentado, com as mãos firmes no volante e o coração disparado. O mundo parecia um pouco mais silencioso, mas não no bom sentido. Era aquele silêncio pesado que antecede a tempestade. No caminho de volta tentou racionalizar. Talvez Camila tivesse mentido sobre o endereço para preservar a privacidade da mãe. Mas por que inventar um lugar vazio? A conclusão era inevitável. Não havia mãe. Pelo menos, não aquela que ele acreditava estar ajudando. O celular vibrou no console. Era uma mensagem de Camila. Como está seu dia, amor? Eduardo encarou a tela por alguns segundos antes de responder. Melhor a gente conversar pessoalmente. Hoje.
Chegou à cidade no fim da tarde, dirigindo direto para o apartamento dela. Camila abriu a porta com um sorriso que tantas vezes o desarmara, mas que agora parecia uma máscara mal ajustada. "Que surpresa boa", disse ela, inclinando-se para beijá-lo. Eduardo entrou sem responder ao gesto. Parou no meio da sala, as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela. "Onde sua mãe mora, Camila?", perguntou com a voz firme. Ela piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido a pergunta. "Você sabe, já te falei tantas vezes. Então me explica por que acabei de voltar de um terreno baldio, do endereço que você me deu." O silêncio que se seguiu foi sufocante. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão fria, calculista. Camila se encostou na porta, cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. "Então você finalmente descobriu." Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto. "Quer dizer que todo esse tempo, todo o dinheiro, foi para mim?", interrompeu ela com uma risada curta. "Você é esperto para negócios, Eduardo, mas com as pessoas é ingênuo demais. Foi fácil." A frieza com que ela falava era pior do que qualquer xingamento. Não havia arrependimento, apenas um certo orgulho. "Por quê?", perguntou ele mais para si mesmo do que para ela. "Porque eu quis. Porque eu podia. E porque você deixou." Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Isso acaba hoje." Camila riu, mas não contestou. E foi nesse riso que Eduardo encontrou a confirmação de que não havia nada para salvar ali. Sem dizer mais nada, abriu a porta e saiu, sentindo o ar frio da noite bater no rosto. Caminhou até o carro com passos firmes, mas dentro de si havia um redemoinho de emoções, raiva, decepção e uma estranha sensação de alívio por finalmente conhecer a verdade. No trajeto de volta, um pensamento insistente o acompanhou. Agora que via a mentira inteira, precisava decidir o que fazer com ela. E embora ainda não soubesse, estava prestes a encontrar em outra pessoa, alguém que já estava ao seu redor, a ajuda necessária para reconstruir muito mais do que um restaurante. Eduardo dirigiu por quase 1 hora sem rumo depois de deixar o apartamento de Camila. A cidade parecia diferente, como se as luzes estivessem mais frias, como se o som do trânsito viesse de muito longe. O que mais doía não era o dinheiro perdido, embora a quantia fosse alta, mas o fato de ter aberto mão da própria intuição por acreditar em alguém que, agora, se revelava um golpe bem ensaiado. A cada esquina que passava, lembranças surgiam. O primeiro sorriso dela no evento beneficente, as mensagens de madrugada atualizando sobre o estado da mãe, as lágrimas que caíam quando ele dizia que ajudaria financeiramente. Era como assistir a um filme e perceber só no final que cada cena tinha sido manipulada para chegar a um desfecho predeterminado. Quando finalmente parou o carro, percebeu que estava diante de um dos restaurantes da rede. O movimento era intenso, mas ele não queria falar com clientes ou funcionários. Queria silêncio. No entanto, silêncio era exatamente o que não encontraria sozinho. Puxou o celular do bolso e, quase sem pensar, abriu a conversa com Laura. As mensagens anteriores eram todas sobre o andamento da reforma, fotos do progresso, horários de reunião. Desta vez, digitou algo diferente. "Está na obra? Precisava conversar." A resposta veio em segundos. "Estou sim, pode vir." Eduardo chegou ao restaurante em reforma pouco depois. O cheiro de tinta fresca se misturava ao pó de serragem. Laura estava sentada sobre uma pilha de tábuas, mexendo no tablet, mas largou tudo ao vê-lo entrar. "Você está com uma cara péssima", disse, direto, mas com um tom que misturava preocupação e cuidado. "Senta aqui." Ele se sentou ao lado dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos cobrindo parte do rosto. Ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Camila mentiu. Sobre tudo. Laura não reagiu com choque. Apenas franziu o senho como se quisesse entender a extensão daquilo. Tudo? A mãe doente nunca existiu. O dinheiro que enviei por 2 anos foi todo para bancar a vida de luxo dela. Laura manteve os olhos fixos nele. Não havia julgamento, apenas uma escuta genuína. "Isso é pesado. É mais do que isso."
É como se eu tivesse deixado alguém entrar na minha vida e trocar as fechaduras sem eu perceber. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse: Eduardo, não vou fingir que sei exatamente como você está se sentindo. Mas uma coisa eu sei. Quando a gente vê uma parede rachada, pode parecer que o prédio vai desabar. Mas, na verdade, às vezes, é só um pedaço que precisa ser demolido para dar lugar a algo melhor. A metáfora ficou na mente dele. Laura não estava tentando minimizar a dor, mas mostrar que ela não precisava ser permanente. Ficaram ali, conversando, até que os operários começaram a encerrar o expediente. Laura se levantou para buscar café e, antes de se afastar, colocou a mão no ombro dele. Você não precisa resolver tudo hoje. Só não deixa essa história te convencer de que todas as pessoas são como ela. No caminho de volta para casa, Eduardo sentia-se diferente. A raiva ainda estava ali, mas junto dela havia uma sensação inesperada de alívio. Era como se, ao expor a mentira, ele tivesse começado sem perceber a libertar-se dela. Nos dias seguintes, Camila tentou retomar contato. Ligações, mensagens, até flores deixadas na portaria do prédio dele. Todas ignoradas. Ele não queria mais ouvir desculpas nem justificativas. O que precisava agora era de clareza. E, curiosamente, essa clareza surgia nas conversas com Laura. Entre decisões sobre o layout das mesas e testes de iluminação, eles começaram a falar sobre coisas pessoais. Eduardo descobriu que Laura morava sozinha, adorava cozinhar para os amigos nos fins de semana e tinha um cachorro chamado Boris, que, segundo ela, achava que era dono do apartamento. Havia algo reconfortante em ouvir histórias simples e verdadeiras, sem segundas intenções escondidas. Ele começou a perceber que, enquanto estava com Camila, vivia preso em uma narrativa dramática, cheia de urgências e situações de vida ou morte. Com Laura, cada conversa era leve, mesmo quando falavam de assuntos sérios. Numa tarde, ela o convidou para conhecer o pequeno estúdio onde trabalhava nos horários livres. O espaço era um reflexo dela, organizado, mas com toques pessoais, plantas penduradas, amostras de tecidos coloridos, fotos de projetos concluídos. Aqui é meu lugar seguro, disse ela. Espero que você se sinta à vontade nele também. Eduardo olhou ao redor e sentiu algo diferente, uma sensação de paz que não sentia havia anos. Sorriu. Me sinto, Laura. Muito. Enquanto voltava para casa naquela noite, percebeu que a vida estava mudando de forma sutil. O golpe de Camila tinha deixado marcas, mas, no meio daquela dor, algo novo estava nascendo. E ele começava a se perguntar se estava pronto para permitir que crescesse. A reforma do restaurante estava entrando na reta final. O cheiro de madeira recém-envernizada se misturava ao de café vindo de uma garrafa térmica que Laura sempre levava para a obra. Eduardo chegava cada vez mais cedo para acompanhar os trabalhos, mas no fundo sabia que não era só sobre o restaurante. Ele queria ver Laura. Com ela, as conversas fluíam de um jeito que ele já tinha esquecido que era possível. Não havia manipulação, não havia histórias com lacunas ou respostas ensaiadas. Laura dizia o que pensava, inclusive quando discordava dele, e isso, em vez de afastá-lo, o deixava mais próximo. Numa tarde chuvosa, enquanto observavam os pintores aplicando a última demão nas paredes, Laura comentou: Você está com um semblante diferente nos últimos dias, mas tranquilo. Talvez seja porque o restaurante está quase pronto, disse ele, mas sabia que não era só isso. Ela sorriu de leve. Ou talvez porque você finalmente se livrou de algo que estava te drenando. Eduardo a olhou e por um momento quis contar tudo, cada detalhe do que acontecera com Camila. Mas antes que pudesse falar, um dos operários pediu ajuda para mover um móvel e a conversa ficou para depois. Naquele mesmo dia, porém, a tranquilidade dele seria testada. Ao sair da obra no final da tarde, encontrou Camila encostada no carro dele, usando um vestido justo e maquiagem impecável. O olhar dela estava carregado de um misto de desafio e sedução. Eduardo, disse, como se não houvesse meses de silêncio entre eles. Precisamos conversar.
Ele fechou a porta do carro e cruzou os braços. Não, Camila, não precisamos. Você acha que pode simplesmente me apagar da sua vida? Depois de tudo que vivemos? Ela riu, balançando a cabeça. E essa sua amiguinha arquiteta? Você acha que ela é diferente de mim? A raiva de Eduardo ameaçou transbordar, mas ele respirou fundo. A diferença é que Laura nunca mentiu para mim. Nunca me pediu nada. O sorriso de Camila se transformou em um olhar frio. Você não sabe nada sobre ela. Pessoas como eu e nós sabemos jogar. Ele não respondeu. Entrou no carro, ligou o motor e foi embora, deixando Camila sozinha na calçada. Mas enquanto dirigia, percebeu que, mesmo não acreditando nas palavras dela, uma parte de si estava alerta. Camila nunca desistia fácil. E ele sabia que ela não deixaria o assunto morrer ali. Nos dias seguintes, decidiu ser mais discreto sobre o tempo que passava com Laura. Não queria dar munição para Camila. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiu evitar os encontros. Um café no meio da tarde, uma visita rápida à obra só para ver os avanços, uma conversa por telefone que começava sobre iluminação e terminava em risos sobre histórias pessoais. Uma noite, Laura o convidou para jantar no apartamento dela. O ambiente era acolhedor, com plantas espalhadas e uma estante cheia de livros e objetos de viagem. Enquanto cozinhava, ela falou sobre seu sonho de um dia projetar um espaço comunitário para jovens aprendizes de arquitetura. Eduardo ouvia com atenção, admirando a forma como ela falava de algo que não lhe traria fortuna, mas significado. Você é diferente, Laura, disse ele sem pensar. Diferente como? Diferente de tudo que eu conheci nos últimos anos. Ela apenas sorriu e continuou mexendo na panela. Não precisava de resposta para entender o que ele queria dizer. Nos dias seguintes, a conexão entre eles só cresceu. Eduardo começava a perceber que, para confiar de novo, não precisava de grandes gestos ou provas elaboradas. Precisava apenas de constância e verdade. E Laura oferecia isso sem esforço. Mas, no fundo, ele sabia que Camila ainda estava por perto, esperando uma brecha. E a primeira tentativa concreta dela para minar o que estava nascendo entre ele e Laura estava prestes a acontecer. De um jeito que atingiria não só Eduardo, mas também a reputação de Laura. A inauguração do restaurante estava marcada para dali a poucos dias. O movimento na obra tinha se transformado em uma corrida contra o relógio. Eletricistas ajustando os últimos fios, garçons em treinamento, fornecedores entregando caixas e mais caixas de insumos. Eduardo sentia que, finalmente, estava virando a página. Laura também estava radiante. Entre medições e testes de iluminação, ela não escondia o orgulho de ver o projeto ganhar forma. Naquela manhã, enquanto eles conferiam o alinhamento das mesas, Eduardo pensou em como era raro encontrar alguém tão comprometido com o que fazia. E mais raro ainda, encontrar alguém que fosse verdadeiro do início ao fim. Mas Camila não havia desaparecido. No fim da tarde, enquanto Eduardo revisava o cardápio no escritório, o celular vibrou. Um número desconhecido enviara uma mensagem. Ainda acha que pode confiar nela? Abaixo havia uma foto. Laura sentada em uma cafeteria elegante, conversando com um homem de terno. O enquadramento sugeria proximidade. O ângulo tirado de longe parecia proposital. A legenda dizia: enquanto você trabalha, ela faz negócios com outro. O impacto foi imediato. Eduardo sabia que Camila tinha tentado plantar desconfiança antes, mas essa imagem parecia cuidadosamente montada para machucar. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Já conhecia o padrão. Criar uma história com aparência de verdade para que a dúvida fizesse o trabalho sozinha. Em vez de reagir impulsivamente, decidiu esperar. Guardou a foto e seguiu com o dia, mas a ideia martelava no fundo da mente. No dia seguinte, encontrou Laura na obra. Ela estava animada, falando sobre a disposição final das plantas decorativas, quando Eduardo soltou em tom neutro: ontem alguém me mandou uma foto sua numa cafeteria com um homem de terno. Laura parou por um segundo, surpresa. Ah, isso foi anteontem. Meu irmão, Rafael. Ele trabalha como advogado e está me ajudando com um contrato para um projeto de um cliente. Por quê? A resposta veio rápida, sem hesitação.
e foi acompanhada de um sorriso quase divertido diante da coincidência. Eduardo soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Era como se uma pedra tivesse sido retirada de seu peito. Nada, só curiosidade, respondeu, mudando de assunto. Mesmo com o alívio, ele sabia que precisava encerrar de vez a presença de Camila em sua vida. Não podia permitir que ela continuasse tentando manipular suas percepções. Naquela noite, tomou uma decisão. Procurou saber onde Camila costumava sair e descobriu que ela frequentava um bar sofisticado no centro. Foi até lá, não para discutir, mas para deixar claro que não havia mais espaço para jogos. Entrou no ambiente de luz baixa e encontrou Camila cercada por amigos, vestindo vermelho e com uma taça de champanhe na mão. Ao vê-lo, ela sorriu como se estivesse prestes a receber um aliado. Veio perceber que eu tinha razão sobre a sua arquiteta? Provocou, inclinando-se levemente. Eduardo não se deixou abalar. Eu vim para dizer que acabou, Camila. Acabou de verdade. Não existe voltar atrás. Ela arqueou uma sobrancelha desafiadora. E se eu não quiser sair da sua vida? Ele sacou o celular e mostrou uma pasta de fotos e documentos, imagens dela em viagens, festas e compras caras, todas pagas com o dinheiro que ele acreditava estar ajudando a mãe doente a sobreviver. Então eu mostro isso para todos que você conhece. Amigos, contatos, parceiros. Você decide. Por um momento, Camila tentou manter o olhar firme, mas o sorriso sumiu. Havia algo nos olhos dela. Não exatamente medo, mas a consciência de que o controle que tinha sobre ele havia acabado. Você não faria isso, disse, mas sem a mesma convicção. Eu faria, e farei, se precisar. Sem esperar resposta, Eduardo se virou e saiu. O ar frio da noite bateu no rosto dele como um sinal de liberdade. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha encerrado aquela história. Enquanto caminhava até o carro, pensou em Laura. Pensou no jeito como ela se dedicava ao trabalho, na forma como falava sobre seus sonhos, na honestidade simples que passava em cada gesto. Camila fazia parte do passado. Laura era, cada vez mais, parte do futuro que ele queria. A inauguração do restaurante seria agora não apenas a celebração de um novo negócio, mas a prova de que, mesmo depois de um golpe, era possível reconstruir, com tijolos mais sólidos e ao lado de quem realmente valia a pena. O dia da inauguração amanheceu com o sol entrando pelas cortinas do apartamento de Eduardo, iluminando a sala como se quisesse abençoar o momento. Ele já estava acordado antes do despertador tocar, com a mente acelerada. Não era só a reabertura do restaurante, era o símbolo do seu recomeço. No restaurante, a equipe se movia como uma orquestra bem ensaiada. Garçons alinhavam talheres com precisão milimétrica, chefes testavam as últimas receitas, e o som suave de instrumentos afinando ao fundo criava um clima de expectativa. No centro de tudo, Laura caminhava com um tablet na mão, conferindo cada detalhe: a posição das plantas, a intensidade das luzes, a altura das velas. Quando Eduardo entrou, ela se virou e sorriu de um jeito que fez o ambiente inteiro perder a pressa. Pronto para hoje? Perguntou. Mais do que nunca, respondeu ele sem tirar os olhos dela. As portas abriram ao anoitecer. Convidados começaram a chegar, elogiando a reforma, tirando fotos, provando pratos e comentando sobre o novo cardápio. Eduardo circulava entre eles, mas sempre com um olho em Laura, que recebia cumprimentos e respondia perguntas sobre o projeto com a naturalidade de quem dominava cada centímetro daquele espaço. A noite seguia perfeita, até que no meio do burburinho, ele percebeu um movimento familiar. Na porta, como se fosse parte da lista de convidados, estava Camila. Vestia um vestido preto justo e usava um sorriso que Eduardo conhecia bem. O tipo que precedia problemas. Ele se aproximou antes que ela avançasse muito. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, mantendo a voz baixa. "Vim prestigiar o grande dia do meu ex", respondeu, teatral. "E claro, conhecer a arquiteta que você tanto admira." Antes que ele pudesse impedir, Camila avançou até um grupo de convidados e começou a falar alto o suficiente para ser ouvida. Sabiam que a arquiteta desse lindo projeto gosta de fechar negócios, digamos,
fora do expediente? Alguns olhares se voltaram para Laura, que parou de falar com uma convidada e se virou surpresa. Eduardo sentiu o estômago revirar. Era a cartada final de Camila. Usar a foto do encontro na cafeteria para plantar uma dúvida pública. Mas Laura não recuou. Deu 2 passos à frente e, com a voz firme, respondeu: "Está se referindo ao almoço que tive com meu irmão?" "Sim, advogado. Que me ajuda com contratos? Porque, se quiser, posso apresentar o contrato que ele revisou para este próprio restaurante." Um silêncio pesado caiu por um instante. Camila pareceu hesitar, mas tentou insistir. "Claro, é fácil dizer qualquer coisa." Eduardo interveio, a voz carregada de autoridade. "Fácil é inventar uma família para arrancar dinheiro de alguém por 2 anos. Fácil é mentir olhando nos olhos. E você é especialista nisso, Camila." O burburinho aumentou, e alguns convidados se afastaram discretamente de Camila. Sem mais o controle da situação, ela lançou um olhar de raiva para os dois e saiu. Os saltos ecoando no piso como um último ato de derrota. Eduardo respirou fundo, sentindo uma onda de alívio misturada com orgulho. Orgulho de Laura, que havia se defendido sem vacilar. Orgulho de si mesmo por finalmente cortar de vez qualquer sombra do passado. O resto da noite foi diferente. Parecia mais leve. Os convidados voltaram a conversar e rir. A música preencheu o espaço e os pratos começaram a circular pelas mesas. Em determinado momento, Eduardo encontrou Laura na varanda, observando as luzes da cidade. "Você foi incrível lá dentro", disse ele, parando ao lado dela. Ela sorriu, mas havia um brilho emocionado nos olhos. "Acho que... não queria que isso estragasse o seu dia." Ele se aproximou, pegou a mão dela e falou com sinceridade: "Nada pode estragar o meu dia quando você está nele." O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi carregado de significados não ditos, de promessas silenciosas. Eduardo sabia que não precisava mais esperar para dizer o que queria. "Laura, você me mostrou que é possível confiar de novo, que é possível amar sem precisar se proteger o tempo todo. Eu não quero que isso acabe." Laura respirou fundo, o sorriso crescendo. "Então, não deixa acabar." Ele se inclinou e a beijou, sem pressa, como se estivesse selando um pacto. Quando se afastaram, a cidade continuava lá fora, mas para eles só existia aquele momento. A inauguração terminou com aplausos e brindes, mas Eduardo sabia que o verdadeiro brinde tinha sido feito ali, na varanda, a sós com Laura. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava olhando para trás, estava olhando para frente, e via um futuro claro, sólido e construído sobre algo que nenhuma mentira poderia derrubar. E, no fundo, já sabia qual seria o próximo passo: transformar aquele futuro em algo definitivo. Meses haviam se passado desde a inauguração do restaurante, e aquele lugar já não era apenas um empreendimento de sucesso. Tornara-se um ponto de encontro, quase uma extensão da história de Eduardo e Laura. A cada mesa ocupada, a cada risada que ecoava entre as paredes que eles mesmos planejaram juntos, havia uma lembrança viva de como tudo tinha começado e de como haviam chegado até ali. Eduardo, no entanto, tinha algo guardado que Laura ainda não sabia. Algo que vinha planejando com a mesma atenção que ela dedicava aos mínimos detalhes de um projeto arquitetônico. Era uma noite de sexta-feira, e Laura havia sido convencida por ele a fechar o restaurante mais cedo. Eduardo inventou a desculpa de que queria levar ela para jantar em um lugar especial. Mas, na verdade, o destino era outro. No carro, Laura observava as ruas passando, tentando adivinhar para onde iam, mas ele mantinha o mistério. Quando estacionaram, ela arregalou os olhos. Estavam diante de uma casa antiga, restaurada com perfeição, cercada por um jardim iluminado por dezenas de pequenas luzes. No centro do quintal, uma mesa para 2 estava posta sob um arco de flores brancas. Ao fundo, um quarteto de cordas afinava instrumentos. "Eduardo, o que é isso?" perguntou, sorrindo com um misto de surpresa e emoção. "É só o começo", respondeu ele, oferecendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Eles caminharam até a mesa. O jantar começou com risos e pequenas provocações sobre quem cozinhava melhor,
Mas logo o clima foi ficando mais íntimo. O olhar de Eduardo permanecia fixo nela. E Laura sentia como se houvesse algo prestes a acontecer. No momento da sobremesa, ele se levantou, caminhou até o quarteto e fez um sinal. As notas suaves se transformaram na melodia de uma música que eles costumavam ouvir juntos durante a reforma do restaurante. Laura franziu a testa, surpresa, enquanto ele se aproximava novamente. Mas dessa vez, parou diante dela e tirou do bolso uma pequena caixa aveludada. Eduardo abriu-a, revelando um anel com um diamante delicado, envolto por detalhes que lembravam folhas e ramos. Um desenho que ele havia mandado fazer inspirado nas plantas decorativas que Laura escolhera para o restaurante. Laura, começou ele, a voz carregada de emoção. Quando você entrou na minha vida, eu estava quebrado. Não só por causa das mentiras de Camila, mas porque eu tinha perdido algo muito mais valioso: a capacidade de confiar. Você devolveu isso para mim. Você me mostrou que amor não é sobre controle ou sobrecarregar o outro. É sobre caminhar lado a lado, mesmo quando as coisas não são fáceis. Ela já sentia as lágrimas escorrendo, mas ele continuou. Eu não quero mais imaginar o futuro sem você. Quero que a gente construa tudo junto, tijolo por tijolo, sorriso por sorriso. Laura, você aceita se casar comigo? Laura levou as mãos ao rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você realmente acha que eu conseguiria dizer não? Respondeu, antes de se jogar nos braços dele. Ele colocou o anel em seu dedo, e o quarteto aumentou a intensidade da melodia. O beijo que selou o pedido não foi apressado nem ansioso. Foi sereno, cheio de promessas silenciosas e certezas firmes. Depois do brinde, Eduardo a levou para caminhar pelo jardim. Ele revelou que aquela casa era, na verdade, um presente para eles. Um lugar onde poderiam morar e, ao mesmo tempo, ter um estúdio para Laura trabalhar. Você não precisava, disse ela tocando a fachada iluminada. Não precisava, concordou ele. Mas eu queria. Naquela noite, voltaram para o restaurante apenas para pegar o carro de Laura. Estava vazio, silencioso, mas ao entrarem, ambos sentiram uma onda de gratidão. Aquele lugar havia testemunhado não só a reconstrução de um espaço físico, mas também a reconstrução deles mesmos. Antes de saírem, Eduardo segurou a mão dela e olhou ao redor. Este restaurante foi o ponto de partida. Nossa casa será a continuação. E o resto... Bem, o resto é o que vamos escrever juntos. Laura sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Então que venha o próximo capítulo. Lá fora, a noite parecia mais clara do que o normal. Não havia mais fantasmas, não havia mais mentiras. Havia apenas duas pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram uma forma de se amar sem reservas. E assim, com um anel brilhando no dedo de Laura e o futuro se desenhando diante deles, Eduardo tinha certeza de uma coisa: as páginas seguintes seriam escritas sem sombras e com muito mais luz do que ele jamais imaginara. No fim, Eduardo percebeu que o maior presente que Laura lhe deu não foi apenas o amor, mas a chance de acreditar novamente nas pessoas. Depois de viver cercado por mentiras, ele entendeu que o amor verdadeiro não precisa de provas grandiosas para existir. Ele se constrói nos detalhes, na constância e na escolha diária de permanecer ao lado do outro. Com Laura, cada olhar trocado carregava a certeza de que não havia nada a esconder e que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade, porque a base que tinham construído era sólida e verdadeira. Laura, por sua vez, sabia que nem todos os finais felizes surgem de histórias perfeitas. Às vezes, é preciso atravessar a dor e a desilusão para encontrar quem realmente merece caminhar ao nosso lado. E quando encontrou Eduardo, percebeu que o amor não era um conto de fadas intocado, mas uma história real, feita de imperfeições e escolhas. Eles tinham se escolhido e continuariam a se escolher todos os dias, porque para os dois o amor não era apenas um sentimento, era o lar que finalmente haviam encontrado um no outro. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta: "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.